tudo bem? A nossa reflexão de hoje vai ser sobre medo. No vídeo passado, que estará aqui em cima nos cards, eu fiz um Bible Study mostrando eu montando a pregação de hoje. Então vai lá assistir para vocês verem como eu fiz essa pregação. E antes de começar o vídeo, já dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe para todo mundo assistir a nossa reflexão de hoje. Nós estamos com vídeos 3 vezes por semana aqui no canal, segunda, quarta e sexta, às 18 horas. A programação tá muito legal, então você não pode perder. Agora vamos começar o nosso vídeo. Vocês já pararam para refletir de como surge a dúvida e o medo em nossos corações? No texto de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 29, fala sobre Jesus quando estava com a multidão e seus discípulos. E aí ele falou para os discípulos irem atravessando o mar e que ele ficaria para orar e tudo mais. Acabou anoitecendo e quando Jesus foi se encontrar com os discípulos, ele andou sobre as águas. E aí todos os discípulos, meu Deus, o que é isso? Será que é um fantasma e tal? E não acreditaram que aquele era Jesus. E aí Pedro até falou, né? Se é mesmo Jesus, manda eu ir até aí, te encontrar no mar e tal. E Jesus falou, venha Pedro. E Pedro também, mesmo com medo, conseguiu andar sobre as águas. Agora trazendo isso para o nosso cotidiano, pense comigo. Jesus te chama para fazer uma missão num lugar muito perigoso. E aí você fica com medo porque nos olhos humanos aquilo seria muito perigoso para você, você ficaria longe da sua família e tudo mais. Mas Cristo te diz para ter coragem, porque Ele está contigo. Assim nós começamos a ter dúvida da segurança do Senhor. A gente esquece que Jesus já operou inúmeros milagres. Esquecemos do sacrifício que Jesus foi capaz de fazer por amor a nós. Que esse sacrifício de ir para um lugar perigoso aos nossos olhos, de ficar longe da família, não é nada comparado a todas as bênçãos que Deus nos dá. Em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, nos diz quando Jesus e os seus discípulos estavam no barco. E Jesus estava por dentro do barco dormindo, enquanto que começa uma tempestade muito forte. Os discípulos vão até Jesus e falam, Jesus, você não se importa se nós morrermos? E Jesus simplesmente ordena o mar que se acalme. E aí os discípulos ficaram na dúvida e falaram, quem é esse que até o mar obedece? Nesse texto nós percebemos 3 situações: o medo, o cuidado de Deus e a falta de fé. O medo porque os discípulos desconfiaram de Jesus e acharam que ele não seria capaz de salvá-los. Nós temos medo em vários momentos das nossas vidas. Não passar naquela prova, não conseguir aquela vaga de emprego e até medo do futuro. E o cuidado de Deus, porque Jesus estava ali no barco, prestes a salvar todo mundo. Até pode não parecer, mas Deus está conosco sempre para nos salvar, sempre para cuidar de nós. Ele é o comandante do exército que luta por nós e nunca nos desamparará. Talvez o que você esteja vivendo não esteja fazendo sentido agora, mas lembre-se que o plano dele é bom, perfeito e agradável. Se você está passando por isso, é porque tem um ótimo plano de Deus envolvido e que no final virá uma bênção incrível. Em Romanos 8, versículo 28, diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, não tem o que temer. A falta de fé que os discípulos tiveram quando tudo parecia estar perdido. No momento de enfrentar os gigantes das nossas vidas, esquecemos ou até subestimamos o poder de Deus. Os discípulos pediram a cobertura de Jesus que estava no barco, mas mesmo assim não creram que ele poderia sim acalmar o mar. O Espírito Santo está sempre conosco, no mesmo barco que a gente, passando conosco pelaquela dificuldade. Aí às vezes a gente ora, fala assim, Senhor, eu confio em Ti, eu confio que você vai me tirar dessa situação. Mas na verdade nosso coração não está totalmente confiando no Senhor. Tem uma frase que diz que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. E às vezes é muito difícil ter fé, porque aos olhos humanos aquela situação é tão difícil de acabar, aquela situação é tão impossível. E aí a gente esquece que Deus não tem os olhos humanos, Deus não é humano, Deus é sobrenatural e Ele tem sim o poder para mudar a nossa situação. E agora a gente vai para o tópico de vencer o medo. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.
E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, temor, mas grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. As mulheres tiveram sim o medo, mas a alegria de ver Jesus, a alegria de saber que Jesus havia ressuscitado, foi maior. Quando focamos na recompensa e como será prazeroso passarmos por aquele deserto, nós enfrentamos o medo com coragem. Porque não se enganem, a coragem não é a falta do medo. A coragem é você ter o medo e enfrentar o seu medo. Porque se não houver medo, não adianta ter coragem. Para que você vai ter coragem de algo que você não tem medo? A calma é um grande ingrediente para nós enfrentarmos o medo. Com calma, conseguimos ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para nos falar, assim como o anjo falou com as Marias. Você tem duas opções na sua vida: acabar com o medo ou ter medo em algumas situações, mas ter coragem. Não adianta, nós nunca vamos acabar com todos os nossos medos, porque nós somos seres humanos. Mas quando nos afundarmos na palavra de Deus, perceberemos que Ele nos trará calma. E assim nós vamos poder focar no alvo, que vai ser o fim desse processo doloroso. E lembre-se, tudo tem um porquê. Talvez você esteja com medo de enfrentar uma situação, mas Deus está te dizendo: vá em frente. Deus sabe por que você precisa enfrentar. Talvez você não esteja entendendo agora esse porquê, mas lá na frente Deus vai te revelar e você vai perceber que valeu muito a pena enfrentar esse deserto. Passe por seus obstáculos na fé, tendo certeza de que Deus te ama e está contigo. Esse era o recado que eu queria trazer hoje para vocês. Deus te abençoe grandemente e até sexta-feira. Tchau, tchau!